Sabe uma imagem que eu sempre tive na cabeça? A de que a cultura ocidental é tipo uma pizza meio a meio. Metade greco-romana, com filosofia, e a outra metade judaico-cristã, com, sei lá, moralidade, né? Sim, parece uma divisão justa e equilibrada. Exato. Mas o material que a gente analisou aqui, principalmente a obra Humanismo Semita, do Henrique Dussel, meio que pega essa pizza e vira ela de cabeça para baixo. Vira completamente. A tese dele é que não é uma fusão 50-50. É muito mais assimétrico. É como se o projeto de vida, sabe? O sentido da história que a gente herdou viesse esmagadoramente da tradição semita. E as ferramentas? A filosofia, a linguagem para pensar sobre isso? Aí sim, isso veio, em grande parte, do mundo greco-romano. É uma relação de motor e chassi, então. Não de dois ingredientes misturados. Perfeito. É essa tensão. E é exatamente essa tensão que a gente vai investigar hoje. A nossa missão aqui é fazer uma espécie de arqueologia das nossas ideias. Vamos cavar fundo para entender como essas duas matrizes de pensamento enxergavam as coisas mais básicas. O que é uma pessoa? De onde vem o mal? E o que diabos é o tempo? E fazendo isso, a gente começa a perceber que muitos dos nossos debates de hoje são, na verdade, ecos dessa conversa milenar. É como descobrir o código-fonte por trás do nosso sistema operacional cultural. Exatamente. Ótima analogia. Então, vamos começar pelo começo de tudo. O ser humano. O que é uma pessoa? Porque aqui já temos a primeira grande colisão de mundos, né? Com certeza. De um lado, a ideia grega que, vamos ser honestos, a gente internalizou sem nem perceber. Sim, a da alma imortal presa num corpo mortal, o fantasma na máquina. Exatamente. A alma é o eu verdadeiro e o corpo é uma prisão temporária. Uma casca. Platão, né? O grande arquiteto dessa ideia. Mas a visão semita é o oposto radical disso. É o que Dussel chama de corporalidade unitária. Corporalidade unitária. Tá, vamos traduzir isso. É a ideia de que corpo e alma são a mesma coisa, inseparáveis. Exato. Não existe essa divisão. Você não tem um corpo. Você é um corpo. Você não tem uma alma. Você é um ser vivo, uma unidade. Entendi. E a própria língua hebraica antiga reflete isso de um jeito fascinante. Eles não tinham uma palavra para corpo e outra para alma no nosso sentido. Certo, isso é muito interessante. Como é que eles descreviam uma pessoa, então? Eles usavam palavras para descrever aspectos diferentes dessa unidade. Por exemplo, nefesh. Nefesh. Originalmente significava garganta, respiração. Com o tempo, passou a significar o ser vivo, a pessoa inteira. Quando Gênesis diz que Deus soprou nas narinas de Adão, o texto fala que ele se tornou uma nefesh vivente. Ele não recebeu uma, ele se tornou uma. A pessoa é inteira. Exatamente. Entendi. Então, nefesh é o ser como um todo. Mas e a parte física, a carne? Como eles falavam disso sem soar como algo negativo ou separado? Aí entra o termo bazar, que a gente geralmente traduz como carne. Certo. Só que para eles não tinha essa conotação negativa que ganhou depois, de ser a fonte do pecado, sabe? Bazar era simplesmente o ser humano na sua dimensão visível concreta. A pessoa na sua aparência, então. Isso. E para completar, tinha o ruar, que seria o espírito. Isso significa sopro, vento. É a energia vital que vem do Criador e anima a pessoa. Mas, de novo, não é uma entidade separada que mora dentro do corpo. É a própria vitalidade da pessoa. Ou seja, nefesh, bazar e rua são 3 jeitos de olhar para a mesma e única realidade. O ser humano integral. Perfeito. O exemplo que o Dussel usa para deixar isso claro é brutalmente eficaz. O que acontece quando alguém morre? Sim. Para os gregos, era uma libertação. A alma finalmente escapava da prisão do corpo. Por isso eles queimavam o cadáver, não se importavam, o que valia já tinha ido embora. Enquanto no mundo do semita, e o exemplo do Egito é muito próximo, o corpo era fundamental. Por que os egípcios mumificavam os mortos com tanto cuidado? Porque para a pessoa continuar existindo, ela precisava da sua unidade corporal. Exatamente. O corpo não era um acessório descartável. Isso cria 2 futuros
completamente distintos. Do lado grego, a esperança é a imortalidade da alma, E do lado semita, a esperança é a ressurreição. que não é só a alma que sobrevive, é a pessoa inteira que é restaurada. Corpo e tudo, é uma recriação da unidade. São duas visões de mundo que partem de lugares opostos. Uma valoriza o escape do mundo material, E a outra valoriza a restauração e a redenção desse mesmo mundo material. Essa tensão é incrível. atravessa toda a história do Ocidente. E essa ideia de ser uma pessoa inteira, responsável por tudo, corpo e espírito, me faz pensar de onde vem a responsabilidade pelas nossas ações. Isso nos leva direto para a próxima grande divisão, a questão do bem e do mal. É a consequência lógica, né? Se você é uma unidade, a origem do bem e do mal só pode estar dentro de você, na sua capacidade de decidir. Na visão semita, o palco desse conflito é o coração, que em hebraico é leb. E o coração não era só sentimento como a gente pensa hoje. Não mesmo. Era o centro da consciência, da inteligência e principalmente da vontade, da decisão. Então o bem e o mal são uma escolha, uma decisão que parte do centro da pessoa. Exato. Por isso a vida não é uma tragédia cósmica, é um drama humano. Um drama, gostei disso. A culpa, o erro, a falta, é uma operação da liberdade, é uma escolha. Aquele Salmo 51 que o Dussel cita é a expressão máxima disso. Contra ti, só contra ti eu pequei. A responsabilidade é sua, intransferível. Em contraste total com isso, Dussel apresenta a visão indo-europeia, como o zoroastrismo. Aí a história é outra, né? Completamente. É quase como se o universo fosse um campo de batalha e os humanos fossem só, sei lá, grama sendo pisoteada no meio. É uma imagem perfeita. No dualismo iraniano existem dois princípios cósmicos, eternos, em guerra. Ahura Mazda, o deus do bem, E Angra Mainyu, o espírito do mal. e o mundo, e cada pessoa, é o palco dessa batalha. O mal não é algo que você faz. É uma força que te invade. Sua existência é uma tragédia, porque você está preso numa guerra que não começou e que não controla. Você é uma vítima das circunstâncias cósmicas. E a visão grega, embora não seja esse dualismo de deuses, também tem esse elemento trágico, não é? Tem, sem dúvida. Para muitos filósofos gregos, o mal está associado à matéria, ao corpo. A alma, que é pura, caiu e se aprisionou nesse mundo material. Ah, então o mal vem da própria condição de estar preso na carne. Exatamente. De novo, isso dilui a responsabilidade pessoal. Transforma a vida numa espécie de punição, uma condição trágica a ser suportada até a libertação final. É uma mudança de perspectiva gigantesca, de um drama de responsabilidade para uma tragédia de forças externas. Isso me leva a pensar como essas visões tão diferentes sobre o indivíduo se traduzem na forma como eles pensavam a sociedade, o nós. É fascinante ver como a ideia de comunidade reflete isso perfeitamente. Na tradição semita, a comunidade não nasce de uma ordem natural, de uma lei cósmica. Nasce de quê, então? Nasce de um evento histórico, de uma relação pessoal. A aliança, ou Brit em hebraico. A aliança é um pacto, um acordo. É algo que acontece no tempo. Exato. É um diálogo entre um Deus, que é visto como uma pessoa, e um povo, e começa de uma forma incrivelmente concreta, com um indivíduo, Abraão. Dussel usa um termo aqui, personalidade incorporante. Personalidade incorporante. O que isso quer dizer? Quer dizer que Abraão não era só ele mesmo agindo por si. Naquele momento, ele era a semente de todo um povo. Nele, a comunidade inteira já estava ali, em potencial. A promessa feita a ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exato. É a fundação de uma comunidade baseada na história, na promessa, na relação. E a lei dessa comunidade, a Torá, serve para regular as relações entre as pessoas dentro dessa aliança. E o modelo grego não podia ser mais diferente. A polis, a cidade-estado. A polis grega era vista como manifestação de uma ordem natural quase biológica. Ela era parte do cosmos e a lei da cidade, o nomos, era um reflexo da harmonia universal, E quem estava fora da polis era um bárbaro. que significava ser menos que humano,
porque você estava fora da ordem racional da natureza. Você não escolhe pertencer à polis por um pacto. Você nasce nela, como uma abelha na colmeia. E será que a gente não vê ecos disso até hoje? A tensão entre uma nação baseada numa ideia, num contrato social que se escolhe, e uma nação baseada em sangue e terra, numa ordem que você não escolhe. Com certeza. E o texto mostra que a própria ideia de comunidade em Israel evoluiu. Começou como um clã, uma etnia. E depois do exílio? Quando perderam a terra, eles se tornaram uma comunidade unida pela lei, pela Torá. Isso permitiu que eles sobrevivessem como povo mesmo espalhados. E depois essa ideia se abre para uma vocação universal. O que nos leva ao último ponto, que talvez seja o mais alucinante de todos. Se a pessoa, a moral e a comunidade são vistas de maneiras tão opostas, a própria percepção da realidade, do tempo e da história também devia ser completamente diferente. Totalmente. Para a maior parte do mundo antigo, incluindo os gregos, o tempo era cíclico. A imagem do eterno retorno. O padrão. A história não cria nada de fundamentalmente novo. É como uma roda gigante. Você dá a volta, vê a mesma paisagem e começa tudo de novo. O que é real de verdade, para essa visão, é o que não muda. Exato. O mundo que a gente vê é só o mundo das sombras, das aparências. Mas aí, o pensamento semita introduz uma ideia que quebra essa roda. E que ideia é essa? Uma ideia que parece só um detalhe teológico, mas que do seu mostra que tem consequências sísmicas. A criação ex nihilo. Criação a partir do nada? Sim, a ideia de que o universo não foi feito de uma matéria que já existia, mas foi criado do não ser absoluto. Ok, e o que isso implica? Se o universo teve um começo, um ponto zero, isso significa que ele não é eterno e nem divino, e principalmente que o tempo é real e linear. Ele teve um início e está se movendo numa direção. A história deixa de ser um círculo e passa a ser uma flecha. Uma flecha, exato. Pera um pouco, isso é revolucionário. Pra gente é tão óbvio pensar na história como uma linha que vai do passado para o futuro, mas o que você está dizendo é que essa própria ideia teve que ser inventada? Precisou de uma revolução no pensamento. E a consequência mais profunda é que se o universo foi criado, ele não é uma obra pronta e acabada. Dussel diz que o universo está se fazendo. A criação não foi só um evento lá no começo. É um processo contínuo. O que os cientistas hoje chamam de cosmogênese. O universo está em evolução. Ou seja, o universo continua sendo criado a cada momento? Se a Pierre Durkheim. Que é a relação disso com a ciência moderna. Exatamente. Durkheim argumenta que a nossa ciência só foi possível depois que essa revolução teológica de raiz judaico-cristã aconteceu. A ciência precisava que os céus fossem dessacralizados. O que significa dessacralizados? Significa parar de ver os astros, os planetas, como deuses ou entidades divinas perfeitas que obedecem a leis diferentes do nosso mundo imperfeito aqui na Terra. Ah, entendi. Quando o universo passa a ser visto como uma criação unificada, governada por um único Criador, se torna pensável que as mesmas leis se apliquem em todo lugar. A lei que faz uma maçã cair na Terra pode ser a mesma que governa o movimento da Lua. Essa é a base da física de Newton, de toda a ciência moderna. Uau! Essa conexão eu nunca teria feito. Quer dizer, a ideia de que as leis da física são universais, a base de toda a ciência, só se tornou possível porque uma tradição antiga parou de ver os céus como divinos. É um argumento muito poderoso. A ideia de um universo contingente, criado e governado por leis consistentes abriu a porta para que ele pudesse ser investigado cientificamente. Ok, vamos juntar as peças. A gente encontrou duas estruturas de pensamento, dois DNAs culturais. De um lado, o semita, o ser humano como unidade, o mal como um drama da liberdade, a comunidade nascida de uma aliança e o tempo como uma flecha. E do outro lado, o greco-romano. O ser humano como o dualismo corpo-alma, o mal como tragédia cósmica, a comunidade como ordem natural e o tempo como um ciclo. E o ponto central de Dussel, se eu entendi bem, não é só mostrar isso como curiosidade histórica. É argumentar que essas duas estruturas continuam vivas, em conflito, dentro da nossa cultura. Exatamente. Dentro de nós mesmos.
Elas moldam tudo, da ecologia à política. Não é história antiga, é o software que está rodando nas nossas cabeças agora. O que nos leva a uma última reflexão. Dussel sugere que o mundo moderno foi, de certa forma, culturalmente, semitizado. Sim, através de veículos como o cristianismo e até o marxismo. Ambos contam uma história linear, né? A história é um processo que caminha para um fim, seja a redenção ou a sociedade sem classes. E isso levanta uma questão provocadora. Se essa estrutura de pensamento linear, de que a história é um drama com um propósito, está tão entranhada em nós, como é que ela molda nossa visão de futuro hoje? Penso na nossa fé no progresso tecnológico, nas narrativas políticas que prometem uma utopia logo ali na frente, são todas flechas do tempo. E a questão é, o que a gente perde ao pensar só em termos de uma flecha? Esquecendo completamente a sabedoria da roda, a visão de mundo que busca harmonia com os ciclos, em vez de tentar escapar deles em direção a um futuro sempre novo.